Quão grande é o meu Deus, quão grande é o meu Deus, aleluia, aleluia, quão grande é o nosso Deus, que tremendo, que Deus é esse, Deus é tremendo, é grande, sabedor e conhecedor de todas as coisas, e nessa noite está aqui entre nós, para ouvir o seu clamor, a sua dor, a sua gratidão, a sua oração, a sua alegria, para estar conosco nessa noite. Nós rendemos graças a esse nosso Deus, que está conosco nessa noite para nos abençoar. Eu quero convidá-lo, antes de você se assentar, para que você abra comigo a sua Bíblia, ou nos acompanhe, 2 Reis, capítulo de número 18, versículos 1 até o versículo de número 7, 2 Reis, capítulo de número 18, do primeiro versículo até o versículo 7, vamos ler esse texto, e depois nós estaremos meditando sobre essa passagem nessa noite. Diz assim esse texto da palavra de Deus: no terceiro ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começou a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou durante 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes sagrados. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas lhe queimavam incenso, era chamada Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes e nem depois de Ezequias. Ele se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo, obedeceu aos mandamentos que o Senhor tinha dado a Moisés. E o Senhor estava com ele, era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Assíria e deixou de se submeter a ele. Pai, nós temos lido a Tua palavra e queremos que agora o Senhor fale com cada um de nós. Fala comigo, Deus, através dessa ministração. Fala com cada um de nós que estamos aqui nessa noite. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se assentar. Eu quero convidá-lo a pensar comigo nessa noite sobre o tema marcas que marcam uma geração. Marcas que marcam uma geração. Mas antes, me permitam dar para você um conceito do que eu entendo sobre legado. Legado, o que é um legado? Legado, como muitas pessoas pensam, não é exatamente o que você deixa para as pessoas. Legado, na verdade, é o que você deixa nas pessoas. É diferente, não é o que você deixa para as pessoas, mas é o que você deixa nas pessoas. Conta-se a história de um senhor que telefonou para o gabinete de um político muito corrupto e pediu para falar com o deputado. E a secretária disse: lamento, senhor, mas o deputado ele faleceu já há alguns dias. E nos dias seguintes aquele senhor tornou a telefonar novamente e pediu para falar com aquele deputado. E a secretária disse: olha, eu lamento, meu senhor, mas o deputado já morreu há alguns dias. Passaram-se mais alguns dias e quase todos os dias aquele senhor ligava e dizia: olha, eu gostaria de falar com o deputado. E aquela secretária disse: olha, meu senhor, eu não sei o que o senhor ainda não entendeu. Eu disse para o senhor que ele já faleceu há alguns dias, eu não sei o que o senhor ainda não entendeu. Ele disse: não, entender eu já entendi. Então, se o senhor entendeu já que ele faleceu,
por que o senhor continua telefonando, perguntando, querendo falar com o deputado? Ele disse, é que eu, na verdade, gosto muito de ouvir essa boa notícia. A pergunta que eu faço para você nessa noite é, que legado nós estamos deixando para as pessoas? Qual é o legado que nós estamos deixando para as pessoas? A Bíblia relata para nós, no livro de 2 Crônicas, capítulo de número 21, a história do rei Jeorão. Jeorão era o filho mais velho do grande rei de Judá, do rei Josafá, e Jeorão começou a reinar. Ele tinha 32 anos de idade quando Jeorão começou a reinar, e Jeorão reinou durante 8 anos, e de todos os reis de Judá, nenhum rei teve um fim tão trágico quanto o rei Jeorão. Não houve lágrimas no seu funeral, não houve saudades depois da sua morte. Na lápide do seu túmulo poderia ter sido escrito o seguinte: e se foi, sem deixar de si saudades. 2 Crônicas, capítulo de número 21 e versículo 20. Que terrível, um rei que se foi e que não deixou de si saudade alguma. Sempre que nós falamos de legado, nós pensamos no passado, nós pensamos em herança, nós pensamos no que nós vamos receber, mas hoje eu quero pensar com você não naquilo que nós vamos receber, mas a minha proposta nessa noite é conversar com você em relação ao legado. O que nós vamos construir, o que nós vamos fazer daqui para frente, não pensando somente no que nós vamos receber, mas o que nós vamos construir. E eu quero tomar como base a vida do rei Ezequias. Rei Ezequias, na verdade, recebeu como herança uma nação falida, uma nação destruída, uma nação enfraquecida, uma nação idólatra. E o rei Ezequias transformou essa nação numa nação poderosa, numa nação próspera. Quando nós lemos os capítulos de número 17 e capítulo 18 do livro de 2 Reis, eles revelam para nós que Ezequias começou a reinar num contexto muito conturbado de Israel. Era um contexto onde estavam muito conturbado politicamente e muito conturbado também em relação ao ponto de vista militar. Essa altura, a nação de Israel já havia sido dividida em 2 reinos. O reino do norte, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, cuja capital era Jerusalém, já havia sido dividido. Em Samaria reinava então em Israel Oséias, e lá em Judá reinava nessa época Acás. Acás era o pai de Ezequias. E nessa época reinava também na Síria o rei Sargão. Então, eu estou falando de 3 reis, um Israel, o rei Oséias, e Judá, o rei Acás, pai do rei Ezequias, nós vamos falar sobre quem nós vamos falar nessa noite. E na Síria havia o rei Sargão. E o que aconteceu? A Bíblia diz para nós no capítulo 17, que Israel, ele descambou para a idolatria, se tornou um país e uma nação muito idólatra. E como isso aconteceu, Deus, ele resolveu banir e punir Israel, e ele então dispersou as 10 tribos. Veja bem, já havia sido dividido antigamente 10 tribos, que era o reino do norte, e as 2 tribos de Judá. Se isso não fosse suficiente, agora vem o rei da Síria, o rei Sargão, e ele guerreia contra as 10 tribos do reino do norte e dispersa. Elas se dispersam, ele destrói, e essas tribos, eles invadem e elas se dispersam. Mas o texto diz para nós que Judá, o Senhor preservou. A Judá, o Senhor preservou. Preste atenção no que eu vou falar para você nessa noite.
ainda que o teu vizinho caia, se o Senhor decidiu te preservar, ninguém toca em você. Amém? Ainda que o teu vizinho caia, se o Senhor resolveu te preservar, ninguém toca em você. A palavra de Deus diz: 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Deus pode estar e quer preservar a sua vida. O texto sagrado revela para nós que o escritor do segundo livro dos Reis, aqui no capítulo 17, 18, ele está narrando a história de Judá, ele está narrando a história de Israel, mas ele para por um momento de narrar a história de Judá e narrar a história de Israel, e ele se concentra agora na vida de Ezequias, e ele começa a tecer alguns comentários elogiosos em relação ou acerca do rei Ezequias. Olha o que o versículo 5 diz para nós: Ezequias confiava no Senhor. É isso que o escritor está falando para nós. Ele para agora, por um tempo, por um momento, de falar do reino do sul, do reino do norte, e ele começa agora a tecer comentários. Ele diz: Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Nunca houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes, nem depois dele. Ezequias, portanto, se tornou um referencial de confiança no Senhor. Ele era um referencial de confiança. Da mesma forma que Salomão se tornou um referencial de sabedoria e de riqueza. Da mesma forma que o rei Josias era referencial na área de devoção e na área de restauração, assim agora Ezequias era um referencial na área de alguém que confiava no Senhor. Olha que interessante, homens que marcaram uma geração, que foram referenciais na vida de pessoas. O rei Ezequias se tornou um referencial de confiança. A Bíblia diz de Salomão que antes dele, nem depois dele, ou seja, antes de Salomão e depois de Salomão, nunca houve e nem haveria homem tão rico e tão sábio como Salomão. Da mesma forma que, segundo Crônicas, diz para nós que nem antes do rei Josias, nem depois do rei Josias, se encontrou alguém que amava tanto o Senhor, que voltava o seu coração para Deus, a sua alma e a sua força. Então, Salomão, rei Josias, rei Ezequias marcaram uma geração, foram referência em algumas áreas específicas, marcaram uma geração. Mas eu fico pensando, como que pode um homem como foi Ezequias, um dos melhores reis de Israel, um homem que se tornou destaque, um homem que se tornou referência, como que pode ser filho do pior rei de Judá? Olha que contraste, o seu pai Acaz foi o pior rei de Judá, mas o seu filho Ezequias foi um dos melhores reis, a ponto de se tornar referência, a ponto do escritor do livro de Reis parar por um momento de falar de Israel, de falar de Judá, e se concentra agora falando sobre o rei Ezequias. Portanto, ele foi um destaque, uma referência. E dito isso, eu quero que você entenda nessa noite que não importa o que os seus ancestrais deixaram para você como legado, o que importa, na verdade, é o que você vai fazer a partir de agora em relação a Deus. Se o teu pai e a tua mãe foram fiéis ou não foram ao Senhor, o que importa é a decisão que você vai tomar, qual é a atitude que você vai tomar, quem será você nesta geração e o que você fará para que você deixe marcas que marquem essa geração. Eu quero que você compreenda nesta noite que não há desculpas para as pessoas que dizem o seguinte: eu sou assim porque o meu pai não prestava. Você já ouviu alguém falando isso? Eu sou assim porque o meu pai não prestava. Eu faço isso porque a minha mãe não valia lá
muita coisa. Eu sou alcoólatra porque o meu avô era um beberrão. Eu sou um pobre coitado porque a minha família sempre viveu na miséria. Isso são desculpas esfarrapadas de alguém que procura justificativa, lançando justificativa nas costas de outra pessoa, quando está nele tomar uma decisão, quando está nele tomar uma atitude. A gente percebe aqui que Acás foi terrível, um dos piores reis, mas Ezequias disse: eu não vou tomar o mesmo rumo do meu pai, eu não vou seguir os mesmos passos do meu pai, eu quero fazer diferença, e ele de fato fez diferença. Portanto, isso significa que um pai pode deixar herança, um pai pode deixar riqueza, patrimônio, e até deixar um reino para o seu filho, mas se você não está gostando daquilo que você recebeu de herança, de ensinamento, você pode criar uma situação nova. Você pode sim fazer diferença. Você pode fazer diferente. O nosso futuro, ele é determinado pelas escolhas que nós fazemos diariamente. Repita assim comigo: o nosso futuro é determinado pelas escolhas que nós fazemos diariamente. Diariamente. Cada escolha que nós vamos fazendo, nós vamos construindo o nosso futuro. O nosso futuro. Não podemos deixar esse poder de decisão nas mãos dos outros. Cabe a mim, compete a você. Ezequias, como eu mencionei, era filho de Acás, mas ele decide tomar algumas decisões na sua vida. Ele quer deixar um legado diferente do legado que ele recebeu do seu pai. Você pode fazer diferente do que o seu pai fez. Você pode fazer diferente do que o seu avô fez. Você pode fazer melhor. Você pode fazer melhor, sim. Nós, como pais, nós precisamos entender que os nossos filhos e os nossos netos serão melhores do que nós. Amém? Os nossos filhos, os nossos netos irão mais longe do que nós. A palavra do Senhor diz no Salmo 127 que os filhos são como flechas lançadas nas mãos de um soldado. São como flechas, vão muito mais longe, vão além de nós. Os meus filhos serão melhores do que eu. Os meus netos serão melhores do que eu. Você pode dizer isso hoje para você. Diga: os meus filhos, os meus netos serão melhores do que eu. Em nome de Jesus, irão mais longe do que você, conquistarão muito mais do que você conquistou, serão muito mais abençoados do que você já é. É isso que eu desejo para a minha família, para a minha descendência, e tenho certeza que é o que você quer também nessa noite, para a sua família, para o seu lar, para a sua casa. Irão muito mais longe, terão muito mais vitórias, alcançarão muito mais conquistas do que nós já alcançamos. Ezequias deixou marcas que marcaram as gerações futuras. Foi um dos melhores reis de Judá. Você não tem mais poder sobre o teu passado, mas você tem poder sim para determinar o seu futuro. Não coloque limites em seus sonhos, mas coloque fé nos seus sonhos. Eu quero pensar com você nessa noite, que lembranças eu quero deixar para a próxima geração. Lembranças baseadas na vida do rei Acás, ou lembranças baseadas na vida do rei Ezequias. E a primeira marca, que marca uma geração e que o rei Ezequias fez, foi restaurar a adoração. Nós precisamos restaurar a adoração. Segundo Crônicas, capítulo 29, versículos 2 e 3, diz assim: no primeiro ano do primeiro mês do rei Ezequias, veja bem, já no começo, no primeiro ano do primeiro mês do rei Ezequias, sabe qual foi o seu primeiro ato de governo? Sabe o que Ezequias fez? Ele restaurou a adoração. Ele restaurou o culto. Ezequias, na verdade,
reabriu as portas do templo. Ezequias, ele sabia que o seu pai não tinha agradado a Deus, e como Acaz não agradou a Deus, era idólatra, ele acabou fechando o templo, despedindo, mandando embora, não aproveitando mais os sacerdotes, não tinha mais sacerdotes, não havia mais adoração. Sabe o que ele fazia? Acaz, ele foi atrás do rei da Síria, Sargão, lá em Damasco, e ele viu o altar de Baal, e ele gostou do altar de Baal que o rei Sargão havia construído, havia feito. Ele olhou para aquele altar, ele chamou os seus arquitetos e disse: olha, eu quero que vocês construam um altar semelhante ao altar que o rei Sargão construiu na Síria, lá em Damasco. Eu quero uma réplica daquele altar, é o que eu quero. Mas Deus não se agradou, Deus não se agradou daquele altar pagão. Ele queria que o seu Deus fosse adorado por aquela réplica. E por que Deus rejeitou? Porque o altar era uma réplica do paganismo de Baal. Eu quero que você entenda uma coisa nesta noite: Deus, ele não copia, Deus, ele cria. Amém? Deus não precisa copiar, Deus, ele cria. Ele não precisa de uma cópia do altar pagão para ser adorado. Ou você faz o que é exclusividade para Ele e por Ele, é que aí sim vai ter validade no reino espiritual, se você fizer algo exclusivo para Deus. Restaurar o culto significava trazer de volta os sacerdotes. Não há restauração sem sacerdote. Não há restauração sem sacerdócio. Nós precisamos restaurar cuidar, zelar da nossa casa, da nossa célula, do culto. E Ezequias fez isso. Ele veio, ele cuidou, ele zelou do templo, e ele começou a estabelecer marcas que deixaram marcas para as futuras gerações. Portanto, você precisa restaurar a adoração, restaurar o teu ambiente de culto. Nós ficamos sim um período, durante esse tempo todo de pandemia, um período sem culto, outros períodos com uma porcentagem menor. Até semana passada era 15%, agora o decreto ampliou para 25%, e a gente percebe que o STF, o Supremo Tribunal Federal, votou por 9-2, foi muito grande a diferença, entendendo que igreja não é essencial, que não precisa ficar aberta, e que os governadores e prefeitos podiam definir o percentual. E aí a gente percebe que muitas pessoas não têm interesse mesmo que a igreja fique aberta, querem fechar as portas, mas quando isso acontece, a gente não pode parar, se a gente não pode estar aqui, nós temos que fazer culto na nossa casa, sabe, a gente tem que estar consagrando a Deus, restaurando o altar no nosso lar, na nossa casa, precisamos fazer isso em nome de Jesus. Eu sou de uma época onde a gente fazia muito cultos domésticos, a gente fazia sempre cultos domésticos. Hoje nós temos as nossas células, onde a gente se reúne para estudar a Bíblia, para meditar na palavra de Deus, para orar uns pelos outros. Nós precisamos restaurar o nosso altar, fazer a obra de Deus de uma melhor forma possível. Não feche nunca as portas da sua casa para uma célula. Quantas pessoas estão sedentas, precisam, sabe, de um líder, precisam de alguém para orar, sabe, para interceder, para conversar. As pessoas estão com medos, estão fechadas, estão entrando em pânico, precisam de alguém que estenda a mão, o ombro, um amigo que possa ligar, que possa mandar um áudio, fazer uma oração. As pessoas precisam disso. Ezequias, ele restaurou o altar. Glória a Deus por isso, em nome de Jesus. A segunda marca
mude a história da sua família. Se você quer deixar marcas que marquem uma geração, você precisa mudar sim, se necessário for, a história da sua família. Olha o que fala para nós 2 Reis, capítulos 18, eu vou ler o versículo 1 e também o versículo de número 3. Diz assim o primeiro versículo: E sucedeu que no 3º ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Versículo 1 diz o quê? Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Agora vamos ver o que diz o versículo de número 3. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Davi. A versão que eu tenho aqui, que é a Almeida Corrigida Fiel, diz: conforme tudo que fizera Davi, seu pai. Veja bem, ou aqui diz predecessor, né? Mas na outra versão diz: conforme fizera Davi, seu pai. Agora vê, por que no versículo 1 diz Ezequias, filho de quem? Do rei Acás. E no versículo 3 diz o quê? Davi, aliás, Ezequias, filho de Davi. O que isso quer dizer? Acás deixou um legado ruim. Ezequias, olhando para o seu pai, percebeu que o legado que havia recebido, que o seu pai havia deixado, era ruim. Então Ezequias pensou consigo mesmo: eu não vou seguir o legado do meu pai biológico. Eu percebo que o que ele fez, as suas atitudes, não é coisa boa, não agrega nada, não soma, não ajuda. Eu percebo que meu pai biológico não deixou algo bom para mim, ele não é referência para a minha vida. Eu vou me inspirar na vida do meu pai espiritual. Então, eu não quero receber a consequência da vida de Acás, eu não quero colher a semeadura dele, mas eu quero colher a semeadura de Davi. Então eu quero um pai espiritual que me inspire. Então, se você não tem uma referência biológica para seguir, para se inspirar, para ser referência na sua vida, eu digo para você nessa noite: estabeleça uma referência espiritual para você. Foi o que Ezequias fez. Ele decidiu que a semeadura do seu pai não seria a sua colheita. Diga comigo: nenhuma semeadura ruim na minha história será a minha colheita. Você pode dizer melhor isso: nenhuma semeadura ruim na minha história será a minha colheita. Amém. Então, embora o rei Acás seja meu pai biológico, ele não é referência para mim, ele não é meu modelo de vida cristã. Por isso eu vou adotar um pai espiritual, alguém que faça aquilo que agrada o coração de Deus. E a Bíblia diz sobre o rei Ezequias que nunca houve ninguém como ele, nem antes, nem depois dele, porque ele se apegou ao Senhor, ele confiava no Senhor, e por isso o rei Ezequias foi um rei bem-sucedido, a ponto que quando ele estava doente, estava enfermo, estava para morrer, na sua cama deitado, ele vira para a parede, ele ora e fala com Deus: Deus, lembra de mim, Senhor, das minhas ações, daquilo que eu fiz. E diz a palavra de Deus que Isaías já estava saindo, e Deus manda que o profeta Isaías volte, e ele volta e diz: olha, o Senhor ouviu a sua oração, e Ele vai acrescentar para você 15 anos de vida. 15 anos de vida. Toda semeadura ruim e maligna que alguém de sua família fez no passado, em nome de Jesus, não será a sua colheita. Não será a sua colheita. É bem verdade que Êxodo, capítulo de número 20, versículo 5, diz o seguinte:
não te prostrarás diante de ídolos, nem lhe prestarás culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados dos seus pais, até terceira e quarta geração. Sim, veja bem, Deus castiga o quê? A ira, né, dos filhos nos pais, dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração, mas é daqueles que me aborrecem. A gente precisa ler o versículo até o final. Eu castigo sim, mas é daqueles que me aborrecem, daqueles que me desprezam. Mas se você toma uma decisão e recebe Jesus Cristo na sua vida, como Salvador e Senhor da sua vida, a sua história muda a partir daquele momento. Amém? Sabe, a partir desse momento que você abre o seu coração e diz: eu não quero viver a mesma história que os meus antepassados viveram, se não foi uma boa história, eu não quero colher a semeadura deles. E você recebe Jesus no seu coração, você toma uma decisão. Então, essa semeadura ruim, ela é quebrada em nome de Jesus, quando nós o aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Essa maldição, ela é quebrada em nome de Jesus, ela é quebrada. A Bíblia diz: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Êxodo capítulo 20, versículo 2, versículo 6, e trato com bondade até 1000 gerações aqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. A maldição virá sim daqueles que me aborrecem e me desprezam, mas eu trato com bondade e com misericórdia, não até terceira e quarta geração, mas até 1000 gerações. Ah, meu irmão, vale a pena ser fiel a Deus, vale a pena você ser fiel a Deus. A sua família, os seus filhos, netos, bisnetos, tataranetos e assim por diante serão abençoados. Você já imaginou que coisa linda? Davi chegou a dizer o seguinte: eu fui jovem e já sou hoje um homem avançado em idade. Eu nunca vi sequer um justo desamparado, nem tampouco vi a sua descendência mendigando pão. Vale a pena você ser fiel, vale a pena sim, porque Deus vai abençoar até 1000 gerações, em nome de Jesus. Vale a pena ser fiel. A Bíblia diz: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor teu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou. É Moisés conversando com o povo de Israel. Ele disse o seguinte: o seu Deus os colocará muito acima de todas as nações. Todas essas nações virão sobre você e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade, mas não é só na cidade, serão abençoados também no campo. É o que fala para nós Deuteronômio, capítulo de número 28. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros, os cordeiros do seu rebanho. Vocês serão abençoados em tudo o que vocês fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, mas por 7 caminhos fugirão. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Você olhará e verá o castigo dos ímpios, mas tudo isso se você fizer do Senhor a sua morada, a sua habitação. Deus quer abençoar a sua vida de uma forma extraordinária. Nenhum mal o atingirá, desgraça alguma chegará à sua tenda, porque aos anjos o Senhor dará ordens a seu respeito. Ah, que aleluia fraco. Ah, você não quer isso.
Você não quer isso. Você não quer isso de forma nenhuma, senão você dizia: eu recebo, aleluia, glória a Deus, nenhum mal vai me atingir, desgraça alguma vai chegar na minha casa, porque o Senhor vai dar ordem aos anjos a meu respeito, em nome de Jesus, para que eles protejam todos os meus caminhos, aleluia. Eu profetizo que a semeadura ruim que alguém da sua família fez, não será a sua colheita, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abraão mentiu em relação à sua esposa, Isaque mentiu em relação à sua esposa, Jacó viveu uma vida de mentira, de engano. A esposa de Abraão, Sara, ficou estéril. A esposa de Isaque, Rebeca, era estéril. A esposa de Jacó, Raquel, era estéril. Mas com José foi diferente. Ele não mentiu em relação à sua família, não mentiu em relação à sua identidade, não mentiu em relação à sua esposa. E sabe o que Deus fez com ele? A sua esposa teve 2 filhos, Manassés e Efraim. E esses 2 filhos, Manassés e Efraim, fazem parte das 12 tribos de Israel, porque naquele momento Deus quebrou aquela maldição. Abraão havia mentido, Isaque também, Jacó também, mas José disse: comigo não, comigo vai ser diferente, não vou mentir, não vou mentir. E Deus abençoou José de uma forma extraordinária. 2 filhos, Manassés, Deus me fez esquecer as minhas tristezas, as minhas dificuldades, as minhas dores. Efraim, Deus me fez prosperar em terra estranha. E esses 2 filhos fizeram parte das 12 tribos de Israel. Deus é tremendo, Ele quer mudar a história da sua vida. Salmo 112, versículo 1 e 2 diz assim: aleluia, como é feliz o homem que teme ao Senhor, o homem que tem grande prazer nos seus mandamentos. Esse homem é feliz, esse homem que tem prazer nos mandamentos do Senhor, ele é feliz. E o versículo 2, olha o que diz: os seus descendentes serão poderosos na terra, serão uma geração abençoada de homens íntegros. Olha a história que Deus está construindo e que quer construir nessa noite através da sua vida. Eu declaro que nenhuma maldição prevalecerá contra a minha casa, contra a minha família, contra a minha descendência, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, diga-se comigo: Deus, eu não vou colher o que o meu avô plantou, o que os meus pais plantaram. Eu não vou colher nenhuma maldição que meus ancestrais deixaram, em nome de Jesus. Se não deixaram uma semeadura boa, você não vai colher. Nessa noite nós estamos quebrando em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu não sei se você conhece a história de um homem chamado Alfred Nobel. Alfred Nobel foi um suíço, um homem muito rico, nasceu na cidade de Estocolmo e viveu entre os anos 1833 a 1896. Alfred Nobel foi um milionário, foi um filântropo, cientista e detentor de algumas patentes no mundo. E entre as suas grandes invenções, Alfred Nobel inventou a dinamite. E quando por um equívoco o jornal da cidade noticiou a morte de Alfred Nobel, o jornal do seu tempo disse o seguinte: morreu o anjo da morte, porque através da invenção da dinamite, muitas pessoas foram mortas, muitas pessoas morreram, através das explosões da dinamite. Então, os jornais da sua época noticiaram o seguinte: morreu o anjo da morte. Mas, na verdade, quem havia morrido não era ele, era o seu irmão. Mas quando Alfred Nobel ouviu esse anúncio do jornal,
E a notícia foi exatamente essa, por causa da invenção da dinamite. Então, esse título de anjo da morte incomodou muito esse homem. Ele ficou preocupado com esse título, e ele então decidiu alterar o seu testamento. E o que Alfred Nobel fez? Ele pegou toda a sua fortuna e resolveu deixar para o Prêmio Nobel da Paz, Prêmio Nobel da Medicina, da Química, da Física e da Economia. Por isso é chamado Prêmio Nobel, por causa do nome dele, Alfred Nobel. Ele não quis deixar mais um legado de morte. Ele disse: toda a minha fortuna, se essa imagem que as pessoas têm de mim, que em função da invenção da dinamite eu causei muitas mortes, eu quero reverter essa situação. Eu vou mudar essa circunstância, essa história, e agora eu vou reverter toda essa fortuna minha para grandes homens, nobres cientistas que lutam pela descoberta da ciência, da paz, da química, da medicina, e assim, da física, da economia e assim por diante. E foi de fato o que ele fez. Ele mudou a sua história, Poderia ter morrido como o anjo da morte, mas preferiu morrer como aquele que promove a paz, aquele que promove o bem para as pessoas. No ano de 2016, eu tive a grata satisfação e o privilégio de escrever esse livro, 12 Homens com uma Paixão. 12 Homens com uma Paixão. E na página 98 desse livro, eu relato a história de duas famílias, 2 homens, 2 famílias americanas, e levantar um dado dessas 2 famílias, da primeira até a 4ª geração. Olha, essas famílias viveram na mesma época. Uma família era materialista, ela não acreditava em Deus. A outra família era uma família cristã, Deus era o centro na vida deles. A família materialista tinha como ancestral o senhor Max Jukes, era o seu nome. Viveu em Nova York, homem rico, famoso, materialista, imponente, e esse homem casou-se com uma mulher também materialista. Veja os dados que foram levantados desde a primeira até a 4ª geração desta família do senhor Max Jukes. Ele teve 1.026 descendentes. Da primeira à 4ª geração, 1.026 descendentes, dos quais 300 tiveram morte prematura. Morreram já na sua juventude. Alguns morreram acidentados de carro, outros por afogamento, alguns foram assassinados, outros por suicídios. Imagine, 300 pessoas, ou 30% das pessoas morreram ainda muito jovens. 100 pessoas estiveram presas em penitenciárias. Alguns foram condenados e presos com penas de 10 anos de prisão, outros com 13 anos, alguns com 17 anos de prisão. Descendentes de Max Jukes, família extremamente materialista, pessoas que não acreditavam em Deus. 190 mulheres dessa família foram prostitutas, não criam em Deus. Elas diziam o seguinte: eu não preciso dar satisfação a Deus, Deus não existe, não haverá juízo para mim. Imagine, 190 prostitutas, netas desse homem, sobrinhas, filhas. 100 pessoas eram alcoólatras, bêbados. A conclusão desse estudo é o seguinte, que quase 80% da família de Max Jukes não deram em nada. Na mesma época, escolheram outro homem chamado Jonathan Edwards. Nasceu no ano de 1703, um servo de Deus, também riquíssimo, temente a Deus, um homem extremamente sábio, culto e inteligente. Homem muito grato a Deus. Jonathan Edwards
colocava Deus sempre em primeiro lugar na sua vida. Olha a diferença entre Max Jukes e Jonatas Eduardo. Ele teve 729 descendentes. 300 deles não tiveram morte prematura. 300 se tornaram pregadores do Evangelho. Foram missionários, pastores e evangelistas. Eram homens de Deus chamados para pregar o Evangelho. Quase 50% pregadores. Seus filhos não tiveram morte prematura. 65 deles foram professores universitários. Veja a diferença. Não foram mortos a tiro, não estiveram presos nas penitenciárias, não eram alcoólatras, não eram prostitutas. Veja bem a diferença. 65 eram professores universitários. 13 foram diretores de faculdade. 60 foram escritores de bons livros. 3 deles foram deputados federal, um foi deputado estadual e um deles chegou a se tornar vice-presidente dos Estados Unidos. Olha a diferença entre a descendência de Max Jukes, um homem extremamente materialista, que não se preocupava com Deus, não amava Deus, não colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, e Jonatas Eduardo, um homem também rico, sábio, mas temente a Deus. Que legado você quer deixar para sua família? Quais as marcas que você quer deixar? Esse estudo, porque nos Estados Unidos eles fazem muitos estudos, muitas pesquisas, e eles fizeram esse levantamento, pegando essas duas famílias, e fizeram esses estudos da primeira e até a quarta geração, e vocês perceberam a diferença. As nossas escolhas, as nossas decisões determinarão não só o nosso futuro, mas o futuro da nossa família. Tenha isso muito claro na sua mente. A decisão que você toma hoje é séria. A tua decisão que você tomar hoje é muito séria. A sua família, seus filhos, seus netos, depende de como você age hoje, de quem é você, do que você está construindo. Qual o legado que você está construindo? Ah, pastor, mas no passado, não importa o passado, é a partir de agora, você pode fazer diferença. Você pode fazer diferença na sua vida e construir algo bonito. Acás foi um rei terrível, um dos piores reis de Judá. O rei Acás trouxe idolatria, fez tantas coisas ruins, mas o seu filho Ezequias disse: não, comigo não vai ser assim, comigo vai ser diferente, eu tenho temor de Deus, eu confio no Senhor. Ah, se o meu pai biológico não é para mim uma referência, eu tenho o Davi, o meu pai espiritual, ele é para mim uma referência, ele é para mim uma referência. Josué chegou a dizer certo dia o seguinte: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem vocês vão servir, se os deuses aos seus antepassados que serviram os seus pais, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão vivendo. Vocês façam uma escolha, mas a escolha que eu faço é o seguinte: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esta é a escolha que eu faço, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu quero ser fiel a esse meu Deus. A minha descendência está debaixo de uma promessa, e debaixo de uma promessa, em nome de Jesus. Se você entender como Ezequias, que você não precisa seguir os passos de Acás, mas sim os passos de Davi, pode ter certeza, as promessas que repousam sobre a vida de Davi, virão sobre a sua vida, em nome de Jesus. Alguém pode dizer: ah, pastor, eu vou morrer de acidente, porque na minha família muita gente morreu de acidente. Tem gente que diz assim: ah, muita gente morreu de câncer, então na minha família eu também vou morrer de câncer. Ah, pastor, na minha família teve muita gente que morreu de infarto, então eu também vou morrer de infarto. A semeadura ruim está quebrada na sua vida, em nome de Jesus. Não é porque isso aconteceu na sua família que vai acontecer com você.
Sabe, você está fazendo escolhas que estão definindo e determinando o teu futuro. Em nome de Jesus, restaure a adoração no seu lar. Se você vai dormir, deixa um som bem baixinho com louvor. Teu filho está com um pesadelo, coloca um som. Ele vai começar a ouvir aquele som, sabe? Um louvor, um momento de adoração. O pesadelo vai embora. Ah, o teu filho está rebelde, está não sei o quê. Coloca um louvor dentro da sua casa. Ah, ele vai colocar não sei o quê para não ouvir, mas vai chegar uma hora que ele vai ouvir. Ele vai tirar, sabe, o fone, que quem sabe estava escutando uma outra música, uma outra coisa, vai ter esse momento, e o louvor está lá tocando, e quem faz a obra não é você, é o Espírito Santo de Deus. E quando você menos esperar, Deus, Ele faz as coisas, eu sempre digo assim, é de repente. Os milagres de Deus acontecem assim, de repente, quando você menos esperar. O teu filho que não queria nada com Deus, será tocado pelo Espírito Santo de Deus, e vai pensar consigo mesmo, eu estou tomando uma decisão errada. Olha, meus pais são firmes, são fiéis, olha que caminho eu estou seguindo. Olha que loucura eu vou fazer da minha vida, estou jogando fora tudo que os meus pais deixaram de bom, porque tem muitos pais e mães que deixam um legado excelente, extraordinário, espetacular. Você que é filho e filha que me ouve nessa noite, não lance fora, não jogue fora aquilo que você aprendeu sobre Deus na sua vida, na sua casa e na sua família. Seja fiel e obediente aos seus pais. Os seus pais desejam para você o melhor, pode ter certeza. Não existe ninguém nesse mundo que gosta mais de você do que o seu pai e a sua mãe. Não existe ninguém nesse mundo que torce pelo teu sucesso mais do que o seu pai e a sua mãe. Te amam, te ama, você não entende o quanto que eles te amam, mas eles te amam e querem para você o melhor. Que você entenda nessa noite, em nome de Jesus. Em terceiro lugar, decida confiar apenas em Deus. Nunca estabeleça a sua confiança nos homens. Nunca atribua aos homens as posições e oportunidades que Deus criou a seu favor. Jamais tire o mérito de Deus. As pessoas são usadas como instrumentos, mas o mérito é de Deus. O mérito é de Deus na sua vida. Nunca deixe de agradecer. Não diga, foi a minha capacidade, eu sou bom, eu sou o máximo, foi a minha inteligência, o meu conhecimento, a minha experiência, que nada, se não fosse Deus. Como disse o salmista no Salmo 124, se não for o Senhor ao meu lado, ora diga Israel. É Deus na tua vida, o teu sucesso, as tuas conquistas, a tua vitória, a tua saúde é Deus na tua vida. A tua saúde é Deus na tua vida, o ar que você respira. Olha quantas tristezas a gente tem visto aí. A pessoa não pode mais respirar assim. Está bem, daqui a pouco acontece uma fatalidade. É Deus na sua vida. É Deus que te dá saúde, é Deus que provê o sustento, o alimento, é Deus que cuida de você, nunca esqueça disso. Moisés disse em Deuteronômio 8:17, nunca foi a tua capacidade, nem a força das suas mãos que ajuntaram essa riqueza, mas foi Deus que fez isso na sua vida. Ezequias confiava no Senhor, confiava no Senhor. Em quarto lugar, quebre as alianças feitas debaixo da maldição. Versículo 7 diz, e o Senhor estava com Ezequias, era bem sucedido em tudo o que fazia. Deus estava com Ezequias, e ele era bem sucedido em tudo aquilo que ele fazia. Quando Deus é com você, irmão, ninguém pode agir, fazer nada contra. Não tem como, de forma nenhuma. Pode as pessoas tentarem de todas as formas segurar você, sabe, te limitar, mas quando Deus é conosco, não adianta, você continua avançando em nome de Jesus. Quando você faz uma aliança com um inimigo,
ele não se torna o seu amigo. Não, não se engane. Quando você faz uma aliança com o inimigo, ele não se torna seu amigo. Ele só apenas agora tem acesso à tua casa, né? Mas ele não se torna seu amigo. Uma aliança não torna seu inimigo seu amigo, só coloca o seu inimigo dentro do seu lar. Então, cuidado, Ezequias, ele rompeu, ele quebrou a aliança que o seu pai Acás tinha feito com o rei da Síria. Analise as suas relações, veja com quem você se relaciona, veja com quem você anda. Pensa muito nisso. Quais são as suas amizades? Quem você ouve? Quem é teu conselheiro? Pense muito sobre isso nessa noite. Em quinto e último lugar, Ezequias se apegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. Ezequias se pegou ao Senhor e não deixou de segui-lo. É claro que Ezequias passou por dificuldades também. Teve um momento que Senaqueribe queria invadir, na verdade, Judá. E Senaqueribe disse: olha, avisem Ezequias que não adianta, sabe, ele que se entregue, porque pergunta para ele se algum dos reis conseguiu me derrotar. Pergunta para ele se algum dos reis conseguiu me deter. Você lê isso em 2 Reis capítulo 18, versículo 30, 2 Reis capítulo 19, e Senaqueribe começa a dizer o seguinte, veja, e começa a citar o nome de vários reis, vê se algum desses reis conseguiu deter o meu exército, vê se algum desses reis conseguiu me derrotar. E Senaqueribe manda uma mensagem para o rei Ezequias. Ezequias olha para aquela situação e diz: é verdade, rei, é verdade mesmo, ninguém conseguiu te derrotar, sabe, ninguém conseguiu parar você, mas sabe por quê? Os deuses deles não eram Deus de verdade, era Deus de madeira, era Deus de pedra. Agora o meu Deus é diferente, o Deus que eu sirvo é diferente. E Ezequias entra no templo, ele abre aquela carta ali e chora diante de Deus e fala: Senhor, ele não está afrontando a mim, ele está afrontando o Senhor. Olha a afronta que Senaqueribe está fazendo. E Deus manda Isaías chegar para ele dizer: não se preocupe, não se preocupe, ele não vai entrar na sua cidade, não vai guerrear contra você. E Deus cria uma situação que eles têm que voltar para a sua cidade, porque estava sendo invadida, e ele volta. Mas antes de voltar, sabe o que aconteceu? Deus numa noite mandou um anjo só. E eu quero que você se coloque de pé nesse momento. Deus enviou um anjo, e numa noite, esse anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. Numa só noite, um anjo matou 185 mil soldados do exército de Senaqueribe. E quando ele acordou pela manhã, ele olhou ao seu lado, era só cadáveres, só cadáveres, só cadáveres. Senaqueribe teve que voltar para a sua cidade. Chegando na sua casa, entrou no templo, na sua cidade, achando que estava seguro, que estava tudo bem por lá. Seus 2 filhos entraram lá e mataram o seu pai. Pior coisa que tem é alguém se levantar contra o nosso Deus, alguém se levantar contra a sua vida, alguém se levantar contra a sua vida. Pior coisa que pode acontecer. Se você quer de fato fazer diferença, como fez Ezequias, construir um legado ou deixar marcas que marquem uma geração, confie no Senhor, se entregue a Ele e comece a construir um legado a cada dia, fazendo escolhas hoje que vão determinar o seu futuro. Deus quer abençoá-lo de uma forma extraordinária, em nome de Jesus, a bênção de Deus. Ele quer quebrar maldições nessa noite, em nome de Jesus. Se você tem alguma preocupação, pode cantar.
Se você tem alguma preocupação, se o legado que você recebeu não foi bom, eu quero que você fale com Deus nessa noite e fala: Deus, o legado que eu estou construindo vai ser diferente. Eu não vou colher a semeadura ruim que os meus antepassados deixaram. Não vou colher em nome de Jesus, porque a maldição é até terceira e quarta geração, sim, mas a bênção do Senhor é até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, e nunca mudaste, e tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Levante suas mãos e declare com fé. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu quero que você coloque a mão no seu coração. Se você tem recebido um bom legado, que bênção, que bom. Teus pais têm te ensinado e te ensinaram o caminho certo, deixaram uma história bonita e construída para você, e você está dando continuidade. Que bom, que bonito. Siga. Se você tem um bom exemplo, uma boa referência, continue, mas faça cada dia ainda melhor, porque, como falei, os nossos filhos e netos irão mais longe do que nós. Mas se o legado que você recebeu não foi um bom legado, se a semeadura que você recebeu não foi uma boa semeadura,
em nome de Jesus, que você não receba essa colheita, que você não colha as coisas ruins, quem sabe que pelos teus antepassados foram um dia semeados e plantados, mas que a história mude de fato na sua vida, na vida da sua família, dos seus descendentes. Se há necessidade de nessa noite alguém pedir perdão a Deus, faça isso. Conversa com Deus, fala com Deus nesse momento. Peça perdão se houver necessidade. Se você ainda não confessou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, para que você tenha uma colheita excelente. Pai, nós nessa noite ministramos a Tua palavra. Muitas pessoas aqui que nos deram a alegria, o privilégio de ouvir a Tua mensagem. Muitas pessoas na sua casa, no seu lar, que ouviram também nessa noite essa ministração. Toca, Deus, em cada coração, cada pessoa que está nos assistindo, que participou conosco nesse culto, outras pessoas que vão assistir após o culto hoje ainda, que estarão visualizando este culto. Vai tocando cada vida, vai tocando cada coração, vai falando com cada família, com cada pessoa nessa noite, e que nós possamos ter, Deus, uma colheita abundante, feliz, que os nossos filhos e netos sejam tremendamente abençoados, que tenham vitórias e conquistem muito mais coisas do que nós conquistamos até agora. Os abençoa de uma forma extraordinária, em nome de Jesus. Eu abençoo cada pessoa que está conosco, cada pessoa na sua casa, no seu lar, que seja tremendamente abençoada neste momento, em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.